Oi gente, eu sou o Leonardo e hoje eu tô de volta aqui no quadro de lançamentos pra falar um filme que foi lançado no ano de 2022 novamente, que é o filme O Menu. Mas antes de começar a falar sobre o filme, vale a pena lembrar, eu vou dividir o vídeo em duas partes, a parte sem spoiler e também a parte com, então caso você não assistiu o filme, para o vídeo na hora quando eu for começar a falar sobre spoilers e depois volta aqui pra saber minha opinião. Não esquece também de se inscrever no canal e deixar o seu like, que ajuda bastante na produção de conteúdo para vídeos iguaizinhos esse aqui, e chega de enrolação e bora pra esse vídeo. Good evening. Esse filme é que ele já começou a criar um alvoroço antes mesmo de ser lançado, já por conta do seu elenco que é muito grande, com a própria Anya Taylor-Joy, que ela é a protagonista desse filme aqui, ela manda muito bem, e também os outros atores que eles são excepcionais. Infelizmente eu não acabei assistindo esse filme aqui nos cinemas, eu fui assistir apenas na internet, eu vi ele duas vezes e na segunda vez ainda consegui ver mais detalhes e mais coisas legais desse filme aqui do que eu tinha visto na primeira vez, então eu recomendo bastante, caso você for assistir esse filme aqui ou você já assistiu, reassista ele ou assista pela primeira vez com bastante cautela e bastante atenção, porque tem alguns detalhes muito interessantes de analisar. Diferentemente do que eu pensava lá quando o filme tinha sido anunciado, eu tinha pensado que esse aqui seria um terror, mas no fim das contas ele é uma comédia dramática e ele realiza isso com uma perfeição magnífica, mas eu tô trazendo aqui pro canal mais por conta mesmo do suspense, até um pouco do terror de algumas cenas ali, que eu vou comentar na parte com spoilers, que ele consegue até juntar e fazer uma brincadeira com os gêneros. O filme ele acompanha um casal que eles vão num restaurante muito chique de um cara que é um chefe muito prestigiado, já apareceu em programas de televisão, um monte de coisa, e esse tal chefe ele vai lá e prepara um menu muito especial para a pessoa selecionada, até mesmo porque o restaurante ele fica numa ilha e também você tem que pagar muito dinheiro pra entrar lá. E logo após chegar nessa ilha, começa a acontecer as coisas muito estranhas lá dentro do restaurante, que eu não vou comentar muito aqui porque esse filme vale muito a pena, já deixando bastante clara a minha recomendação desse filme aqui, então eu não vou entrar muito no assunto porque eu acho que é mais legal mesmo é a surpresa desse filme aqui, o que ele consegue fazer e de forma excepcional com os personagens que eles estão ali dispostos. E já falando nos personagens, é muito legal ver toda essa parte aí de cada um tá aceitando aquela situação de uma forma diferente, como o próprio parceiro, nosso protagonista, que ele vai lá e praticamente aceita tudo e todo mundo fica meio em choque, né, quando acontece algumas coisas lá dentro do restaurante, e ele vai lá e começa a seguir aquilo como se fosse, meu Deus, que obra de arte, olha lá. E é muito legal essa brincadeira que eles fazem com esse pessoal que aceita literalmente de tudo só porque uma pessoa em específica tinha feito. And chef, is he around here somewhere? I'd love to talk with him. Why don't you take your seat? We're about to serve. A parte da comédia desse filme aqui funciona muito bem, principalmente nas sacadas que é ali que eles tentam tirar com os personagens e algumas situações bem absurdas, mas eu acho que a parte do suspense e também do drama, elas carregam bastante essa história, que vai te deixando agoniado pra saber o que tá acontecendo lá, porque realmente é muito misterioso. A direção do filme também é muito legal, porque ela tenta mostrar aqueles planos mais fixos e também alguns mais clean, se a gente pode dizer assim, como acontece em outras direções assim que tá acontecendo nesses últimos tempos, que funciona perfeitamente, porque ela tenta mostrar a delicadeza da autocozinha que nem tem nesse filme. O roteiro de fato é meio viajado e talvez você vá assistir, você não vai curtir muito esse final porque não faz muito sentido, mas é legal você assistir pela experiência e também o final, mesmo sendo muito viajado, eu acabei gostando dele. Como eu havia comentado, eu assisti esse filme aqui duas vezes, a primeira eu assisti sozinha, a segunda com a minha namorada, e é muito legal ver aquelas reações que você fala, olha, vai acontecer tal coisa em tal momento, só fica olhando pra cara da pessoa e quando acontece a pessoa fica em choque, e esse filme aqui ele traz exatamente isso, algo totalmente inesperado, de uma forma que você não pensava que ia acontecer e com um resultado excepcional, porque você deixa com aquele ponto de interrogação na cabeça e em choque. Talvez eu tenha feito essas caretas também, eu não percebi. Então, nesse lançamento de 2022, o Menu, pra mim, ele ganha uma nota 8.0. É uma nota bem alta pra esse filme aqui, e não foge muito do absurdo das críticas ali que estão fazendo sobre o filme. Eu gostei bastante, tem alguns pontos ali que eu vou comentar mais pra frente que me incomodaram um pouco, mas de fato esse filme aqui é muito divertido de assistir e eu altamente recomendo. Então, a partir desse momento, eu vou começar a falar sobre o filme com spoilers, então se você não assistiu, vai lá, assiste, salva esse vídeo em algum lugar aqui, e também não esquece de deixar o seu like e se inscrever, pra depois voltar aqui pra ver o resto da minha crítica. Plating in 5. Yes, chef! I love you all. We love you too, chef! Depois da apresentação da nossa personagem principal e também do parceiro dela entrando lá no restaurante e recebendo os primeiros pratos, a entrada de uma forma bem desconstrutiva, com pratos muito diferentes, até mesmo que os clientes acabam não gostando, a gente começa a presenciar algumas cenas bem estranhas e também já mostrando que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam correndo bastante risco porque o chefe daquele lugar é muito estranho, junto com todos os cozinheiros daquele lugar que parecem robôs que respondem tudo que aquele cara faz. A gente também é apresentado para outra pessoa ali que é responsável por controlar os consumidores daquele restaurante, que ela vai lá dar dura e também responde fazendo algumas acusações contra as próprias pessoas que estão ali no restaurante.
O filme começa a pegar bastante pesado e mostrar que aquele cara ali tá fazendo alguma coisa pra sacanear os próprios consumidores, quando ele vai lá e entrega tortilhas como se fossem tacos para as pessoas comerem ali, e tem algumas coisas comprometedoras sobre aquela pessoa ali, e simplesmente as pessoas ficam enlouquecidas, e aí acontece uma das cenas mais chocantes desse filme aqui, talvez seja a que me deixou meio em choque na hora, foi quando o chefe da cozinha vai lá, chama o sous-chefe dele, que começa a comentar que ele nunca vai ser igual a ele, que ele só quer o sucesso, que ele quer a vida dele, e simplesmente o cara vai lá, pega uma arma e atira na própria cabeça, e é simplesmente bizarro porque acontece repentinamente, e todo mundo naquele restaurante junto com a audiência fica em choque. Jeremy's the mess. E como se nada tivesse acontecido dentro daquele restaurante, todos os cozinheiros vão lá, pegam os pratos e entregam para as pessoas, como se, tipo, nada tivesse acontecido. É de boa. E uma coisa que eu não havia comentado é que nas transições de prato, como a entrada 1, a entrada 2, eles também colocam o nome do prato e o acompanhamento, e o que vem naquela refeição. E isso é muito legal, porque mesmo nessa cena aí que acontece a morte do cara, também mostra ali que seria a bagunça dele mesmo. Então é muito legal porque eles fazem essa tirada e é muito cômico. E também é revelado que a nossa protagonista não deveria estar ali, porque o cara que tava levando ela iria levar a esposa dele que tinha terminado com ele, mas como ele já tinha comprado meio que o ingresso pra ir naquele restaurante, ele decidiu levar ela, e também é revelado que ela era meio que uma prostituta que foi contratada por ele pra ir naquele restaurante fazer companhia. E o chefe, perplexo com isso, ele vai lá e tenta cobrar ela e fala: mano, você não deveria estar aqui, você tá fugindo dos planos. E também é mostrado que o plano dele, na verdade, é matar todo mundo que tá naquele restaurante, porque cada um tem alguma ligação do que ele tinha feito ali, como por exemplo, um ator que tava ali porque ele tinha feito um filme ruim, e ele estragou um dos feriados lá do chefe, que ele tinha assistido o filme ruim dele, e uma outra que era uma crítica gastronômica que tinha feito uma review muito ruim da comida dele, e também outras pessoas ali que são meio charlatões e estão tentando roubar dinheiro. A nossa protagonista consegue convencer lá o chefe de meio que se juntar a eles, e também chegando lá na casa dele, que não era permitido ninguém entrar, ela consegue ver numa parede uma foto dele fazendo hambúrguer como se fosse o primeiro emprego dele, mostrando que ele era um cara meio amargurado com o resto da carreira dele, porque, cara, ele não cozinhava mais por amor, mas sim por excelência. Inclusive, nesse momento, chega aquela mulher que é responsável por controlar o salão, enfrenta a Anya Taylor-Joy, e a nossa protagonista acaba ganhando dela, matando, e voltando pro restaurante já com uma cartada na mesa pra finalizar de ver esse filme. E também nesse meio tempo aí acontece que o parceiro dela, que é um snob filho da puta, que tenta comentar tudo que tá acontecendo ali, explicar e tentar mostrar quão refinado ele é, ele acaba sendo chamado lá pelo chefe a fazer um prato, e depois da degustação, mostrando que o prato dele era horroroso, o chefe vai lá, sussurra um negócio e depois é demonstrado que ele tinha tirado a própria vida numa das salas lá. Mostrando também que a aprovação do chefe era mais importante que a vida inteira dele. O maior mamador de bola que existe. E a nossa protagonista vai lá num plano mirabolante e decide falar que ela tá com fome, que ela tava faminta, que, tipo, todas as comidas que ele serviu estavam ruins, e ele só queria um cheeseburger clássico que nem ele fazia lá naquela época, quando ele era mais jovem. E depois ele ir lá e fazer algo com perfeição e, teoricamente, com muito amor, que era algo que ele gostava de fazer na época, ela acaba dando uma mordida na comida e pedindo pra levar pra casa o resto dela. Aí depois de pegar todas as sobras, colocar numa sacolinha, ela consegue sair, pegar o barco e sair daquela ilha de uma vez por todas. E nesse momento também é apresentado o último prato do chefe, que é os s'mores, que é aquela comida infantil lá, que tem um monte de chocolate, biscoito e marshmallow. Aí numa cena bizarra, com todo mundo já maluco da cabeça, eles vão lá, colocam um monte de marshmallow em volta do corpo das pessoas e um chapéuzinho de chocolate na cabeça, e o chefe vai lá, teia fogo no restaurante e prepara uma grande fogueira que deveriam meio que acender os s'mores ali pra derreter. É uma cena muito bizarra e divertida de ver assim as pessoas enlouquecendo lá dentro, e a nossa protagonista conseguindo sair de lá, porque de fato ela não merecia estar naquele lugar. I love you all. We love you, Chef! Mas então é isso, o vídeo vai terminando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like, que ajuda bastante. Não esquece de deixar aqui nos comentários também alguma recomendação de um lançamento que teve ou que também vai ter. Lembrando, obviamente, de ativar o sininho, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda e na sexta. E não menos importante, também tem o @SemMemória_podcast, que lá a gente vai lançar atualizações sobre o podcast, tá lançando quinzenalmente, e algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E se você quiser acompanhar um pouco mais sobre a minha vida pessoal, tá passando aqui dos meus dois lados, o Instagram, o Twitter e também o Letterboxd, que é um site de crítica onde a minha nota e também a análise sobre o filme ou menu já tá disponível lá. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau, tchau.